Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de estudos, então vocês vão acompanhar um dia de estudos comigo. Eu tava estudando pra segunda fase da FUVEST e eu vou mostrar pra vocês todo esse processo de estudos e também de descobrir um pouco sobre a prova, porque eu nunca fiz segunda fase, então pra mim é uma prova bem diferente. Então, como praticamente esse era o meu primeiro dia de estudos oficial, assim, estudando pra segunda fase, eu comecei conhecendo um pouco a prova. Eu tô estudando com uma plataforma que é o Gabaritagel e tem me ajudado demais. Então, a primeira coisa que eu fiz, como eu falei, foi ver uma aula dentro da plataforma de como funcionava a segunda fase, como que fazia e tudo mais, né? Isso é muito importante você entender o que cai na sua segunda fase e como que funciona a prova, porque eu vi muita diferença do Enem, por exemplo, e da primeira fase da FUVEST, por ser discursiva, por ter A, B, C e D para você responder uma a uma, sabe? Então é um pouco mais complicado, é um pouco mais complexo de responder, mas eu tenho certeza que não é impossível, né? E a plataforma tá me ajudando muito também, porque os professores lá, eles já conhecem a prova, eles, enfim, já testaram tudo, enfim, entendem, né, realmente, porque estão há anos trabalhando nisso, então isso me ajudou muito também a entender de certa forma, e eu já tinha começado a estudar, então depois de entender um pouco da prova, que é essencial, não deixem de fazer isso, porque você tem pouquíssimo tempo quando sai o resultado que você passou para a segunda fase e realmente o dia da prova, então você precisa estudar bem estrategicamente. Vou mostrar para vocês como que funciona essa plataforma que eu tô utilizando, que é o Gabaritagel, como eu falei para vocês. Essa é a visão geral, e aí tem essa parte também de redação, que é extremamente boa, gente, é realmente muito boa essa parte de redação, porque eles analisam cada vestibular das paulistas, né, então você tem uma visão ali bem ampla dos conteúdos que mais caem nas redações, análises realmente de todos os anos, assim, dos últimos anos, na verdade, dos vestibulares, das paulistas e do Enem, e eles fazem uma análise, assim, de todas as coletâneas dos últimos anos das redações. Isso ajuda muito, gente, porque para você entender ali como funciona o padrão realmente da prova, das redações daquela prova que você vai prestar, você precisa analisar e encontrar um padrão e uma forma específica para você estudar, e lá eles ajudam muito nesse processo. Também tem correção de redação, sabe, tanto para as paulistas quanto para o Enem, então isso ajuda muito. Mostrando um pouco mais a plataforma para vocês, fora a redação, olha o tanto de conteúdos e o tanto de temas que você consegue estudar dentro da plataforma. Então tem os vestibulares mais tradicionais, tem só de São Paulo, então a parte de geografia só de São Paulo, isso ajuda muito, e de história também, porque é um diferencial dessa plataforma, é uma coisa que cai muito nos vestibulares, principalmente aqui de São Paulo, então isso é muito legal, isso é muito importante, sabe, para o momento ali de prova, para as questões que vão cair, assim, sabe, é uma coisa que eu nunca vi em nenhuma outra plataforma, sendo sincera para vocês, então é uma coisa muito boa, é um diferencial, sabe, que para mim faz muito sentido e ajuda muito. Se você vai estudar para alguma paulista, que no caso é o Unesp, Unicamp, FUVEST, todas as paulistas que tem por aqui, ou o Enem, e ainda não sabe por onde começar, tá perdida, recomendo muito que vocês usem essa plataforma, porque assim, de cara eu já gostei demais, assim, eu sempre assisti os vídeos deles no YouTube e eu sempre gostei demais, e a plataforma é ainda mais completa, sabe? Tem essa parte de revisões, tem muita questão, e um diferencial gigante deles é o curso de segunda fase, que é o que eu tô utilizando no momento. É realmente muito bom esse curso, porque, como eu falei, é um diferencial dessa plataforma. Quando você passa para a segunda fase, geralmente você fica perdido no que fazer, né? Porque, como eu falei para vocês no começo, é uma coisa totalmente nova, é um passo totalmente novo que você sempre fazia questões com múltipla escolha, e agora você vai ter que literalmente escrever tudo. E lá eles ajudam muito nesse processo, porque, como vocês estão vendo aí, é muito detalhado e eles pensam em tudo, sabe? Então isso ajuda demais, eu gostei demais e tenho amado estudar, vocês vão ver aí nesse vídeo ainda. E além de tudo isso que eu mostrei pra vocês, gente, eles ainda enviam esses materiais físicos na nossa casa. E isso é muito legal, porque a prova, né, ela não é virtual, ela é física. Então, um ponto muito importante, um passo muito importante é nós testarmos os nossos conhecimentos de forma física também, né? A gente escrever realmente ali, isso ajuda muito a treinar da forma certa, porque estudar e resolver questões somente ali no digital é diferente de você escrever físico, sabe? Então, treinar dessa forma, treinar realmente escrevendo manualmente é muito importante, principalmente para essa reta final, que nós temos que escrever realmente ali uma questão discursiva, sabe? Então, achei isso muito legal, achei também que é um diferencial deles. Como vocês viram, eles têm um diferencial, assim, imenso, então por isso que eu recomendo tanto a plataforma para vocês. Esse daí, esse caderninho que eu tô mostrando para vocês era de física, eles também enviam alguns simulados pra gente, para que nós possamos treinar aí, simular a prova, e isso é muito
legal também, eu acho muito importante, ó, exatamente como é a FUVEST. Então isso ajuda muito também, porque você simula exatamente como se estivesse fazendo a prova, sabe? Isso é muito legal. Eu vou deixar o link da plataforma aí na descrição pra vocês, vou deixar o meu cupom de desconto também pra quem quiser assinar, ajuda muito o cupom, né? Porque deixa a plataforma mais barata. E é isso, agora vamos começar os estudos usando a plataforma mesmo, porque como eu falei, tem sido assim um divisor de água, gente, nos meus estudos. Eu tenho gostado muito mesmo, sabe? Eu acho que tem me ajudado muito nos meus estudos, porque no começo eu tava muito perdida. Como eu falei pra vocês, é totalmente novo pra mim estudar pra uma segunda fase. Então eu já tava começando a estudar, tava fazendo o título, na verdade, e aí eu usei primeiro uma brush de ponta pequena e depois eu escrevi Brasil grande, né? Então história do Brasil. Eu tava estudando um pouquinho mais e eu tava estudando por questões também dentro da plataforma. Eu acho que isso é essencial, principalmente nessa segunda fase, porque pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi realmente ali na aula, os vestibulares, eles têm um padrão, principalmente na segunda fase, de conteúdos, de questões, de modelo, assim, de questões, sabe? Então, é muito importante estudar ali por questões, estudar realmente entendendo como que foi cobrado os conteúdos nos anos anteriores. Eu acho que isso é essencial para entender, assim, um padrão, entre aspas, da prova, sabe? Esse foi o resultado do título, como vocês estão vendo aí, e aí eu tava assistindo a aula, como eu falei, eu tava analisando uma questão junto com o professor, e eu achei muito legal porque, além de ele ler a questão ali que já caiu no vestibular, ele explica o conteúdo baseado ali na questão, então ele explica bem detalhado os conteúdos da questão e tudo mais, porque como eu falei pra vocês e vi algumas pessoas falando, na segunda fase tem um padrão ali que pode cair algum conteúdo parecido e tudo mais, então é muito importante que ele explique mais detalhado o conteúdo por trás da questão, sabe? E aí, depois de explicar o conteúdo, ele responde a questão e tal, e aí ele dá várias maneiras diferentes de responder, porque geralmente, né, questões de história, questões de geografia, elas não são muito exatamente, né? Tem várias respostas, tem várias formas de responder e tal, várias formas de você acertar a questão, e aí eles fazem isso, de realmente mostrar diversas formas de você responder. Se você responder desse jeito, tá certo, se responder de outro, também tá certo, sabe? Então isso é muito legal, eu achei bem diferente, assim, e gostei demais. E aí, como eu falei pra vocês, eu tava fazendo a anotação, eu acho muito importante nós escrevermos aquilo que nós estamos entendendo, né? Não com as palavras do professor, mas com as nossas palavras, para que fique gravado na nossa cabeça, né? E além de escrever, é importante fazer exercícios, porque é a parte ativa ali de você estudar o conteúdo, e isso é muito legal. E aí agora eu tô fazendo só exercícios discursivos, gente. E aí é bem mais trabalhoso, eu senti que demanda muito mais tempo, assim, sabe? Antes eu me perguntava, né, por que eles colocam 4 horas de prova para resolver, tipo, 12 questões, mas agora que eu tô estudando na prática e realmente sou eu ali fazendo a prova, né, eu entendo que realmente é necessário, porque demanda muito mais tempo, demanda muito mais pensar, sabe, ali no que você vai escrever, porque não é só responder, sabe, você tem que escrever de uma forma estratégica, de uma forma que fique fácil de compreender ali o que você escreveu, então é mais complicado sim, então eu tenho tentado mesmo estudar assim bem intensamente no tempo que eu tenho. Eu confesso que eu não tenho tanto tempo, né, por trabalhar e por fazer outras coisas na minha rotina, mas o tempo que eu tenho tentado estudar de forma estratégica, sabe, porque eu sei que, enfim, eu tenho pouco tempo de estudo e é isso, gente, eu não tenho tentado estudar muitos conteúdos novos e sim revisar os conteúdos que eu já sei, porque eu não acho que vai valer a pena, sabe, fazer isso, porque estudar conteúdos novos demanda muito tempo, demanda muitas coisas, sabe, e só revisar aquilo que eu já sei, entre aspas, ajuda muito, porque deixa mais fresco na nossa cabeça, sabe, então é uma coisa que tem facilitado muito, uma coisa que eu tenho aprendido muito mais daquilo que eu já sei, sabe, então tenho aprofundado mais nos conteúdos e isso ajuda muito, sabe, tem conteúdo que eu estudava muito superficialmente e sabia ali uma base, entre aspas, e agora eu tenho estudado mais a fundo, e é isso geralmente que cai na segunda fase, principalmente de livros obrigatórios, então eu tinha feito uma análise muito grande e agora eu tô aprofundando ainda mais nessas análises e, enfim, isso em todos os conteúdos que eu vou estudar, né. Na minha segunda fase tem História e Geografia, né, do segundo dia, e no primeiro dia, como sempre, como todo mundo, tem Português e tem Redação. E aí eu também tô bem apreensiva com a redação, mas eu vou usar a plataforma também para me ajudar nesse processo, pretendo enviar algumas redações também, acho que isso vai me ajudar bastante. Sempre depois das aulas tem também os arquivos que eles usaram, sabe? Os slides que eles usaram ali, então ajuda muito. Tem várias análises também de obras, porque isso cai bastante também na segunda fase. Então achei realmente muito legal. E como eu falei, uma coisa que eu prezo bastante também nessa reta final é treinar
Isso é muito importante. Então, como eu falei pra vocês, eu quero fazer algumas redações pra treinar mesmo. Não adianta a gente ficar só na teoria, então ficar analisando diversas redações e tudo mais e não treinar realmente aquilo que nós estamos aprendendo, né? Então, a mesma coisa com questões também, eu tenho feito bastante questões depois das aulas e durante as aulas também pra praticar, e isso tem me ajudado bastante. Eu já tinha terminado aí de assistir 2 aulas, eu marquei a aula como concluída, e isso é bem legal também. E aí eu ia começar a fazer as questões, e eu ia usar o caderno que eu falei pra vocês, eu ia fazer questões de gramática primeiramente, que é uma coisa que eu tenho mais dificuldade. Eu acho que de tudo da prova, o que eu mais tenho dificuldade é a gramática, gente, sério, porque é uma coisa que eu não estudei muito, principalmente nessa parte do vestibular, não cai nos vestibulares, por exemplo, Enem, é muito difícil cair, e aí cai mais figuras de linguagem, esse tipo de coisa, então é uma coisa que eu tenho muita dificuldade e que eu vou tentar melhorar nesses poucos dias que eu tenho de estudo, né? E espero que dê tudo certo, espero que vocês tenham gostado desse study vlog. Eu tentei mostrar pra vocês um pouquinho de como que eu tenho tentado estudar nesses últimos dias. Eu tenho poucos dias, então eu preciso ser estratégica naquilo que eu faço, preciso estudar com o tempo que eu tenho de uma forma boa, de uma forma produtiva. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like, se inscrevam no canal, comentem o que vocês acharam desse vídeo, como vocês têm estudado, se vocês estiverem estudando ainda. E é isso, tchau, até o próximo vídeo.